Olá, eu sou Fábio de Carvalho Vieira, colaborador da Saving Cloud, solução de cloud escalável brasileira, maior representante da Virtuoso na América Latina. O intuito desse vídeo é mostrar por que o Cloud Windows da Saving Cloud ele é mais barato, fazendo você entender ali. Hoje, dentro da nossa plataforma, eu já expliquei anteriormente os custos de Linux, agora eu vou mostrar os diferenciais do nosso custo de Cloud Windows. Primeiro, o grande diferencial da nossa plataforma é que todas as nossas VMs garantimos um clock mínimo de 3.6 GHz. Então, por exemplo, quando você está contratando um plano de Windows na nuvem, você tem que levar em consideração essa possibilidade, porque a grande maioria dos fornecedores em nuvem no mundo, eles têm ali servidores com clock de 2.5 GHz. Vamos supor que você hoje tem contratado ou está analisando para contratar um Cloud Windows que possui um clock de 2.0. Então você vai lá, compara, se você for comprar 6 vCPUs na nuvem, 6 vezes 2 GHz de processador são 12 GHz no total de CPU. Se você contratar com a gente, contratando, por exemplo, 4 vCPUs vezes os 3.6, já dá 14.4. Ou seja, 4 vCPUs na Saving Cloud, você tem mais processador do que 6 vCPUs em muitos concorrentes, em muitas nuvens no mundo. Então, quando você for comparar, leva isso em consideração. O clock é oferecido por cada um. Alguns fornecedores não vão te abrir essa informação, mas a grande maioria está entre 2 e 2.5. Isso faz você economizar muito. Então, ao invés de você contratar o mesmo número de vCPUs que você tem hoje, você consegue reduzir isso e possivelmente seu custo será menor. Outro grande diferencial que nós trazemos para o mercado brasileiro é que o custo da memória RAM é extremamente baixo. Hoje a grande maioria dos fornecedores vai em sintonia com a vCPU. Então, 2 vCPUs, 4 GB de RAM, 4 vCPUs, 8 GB de RAM. A diferença entre a CPU e a memória RAM, eles vão em paralelo normalmente nos fornecedores. No nosso caso, nós criamos grandes faixas de memória RAM. Então você consegue, de repente, com 4 vCPUs, ter um servidor com 32, com 64 GB de RAM, e esse custo de memória RAM é extremamente baixo. Ele é completamente desproporcional, ele não segue uma linha de proporção nos custos. Então, muitas vezes, você que utiliza banco de dados como SQL Server, algum banco de dados no Windows, ou uma aplicação ali, normalmente, quanto mais memória você assinar para a sua aplicação e para o seu banco, mais ela vai performar. Por isso que é importante você ter uma sobra, um volume de memória RAM considerável, porque isso vai fazer toda a diferença para o seu negócio, para você que tem VM Windows. Então, você ter a sobra de memória RAM é fundamental e muito importante. Então, dentro do nosso conceito, a precificação da memória RAM é um diferencial. Você vai ter ali um custo bem agressivo de memória RAM para o seu ambiente. Então, você contrata para sobrar mesmo, que com certeza você vai ver isso numa performance na sua aplicação ou banco de dados. Um outro ponto nos Windows é que você tem a possibilidade de iniciar e pausar ambientes. No momento que o ambiente estiver pausado, ele não será cobrado CPU e memória, porque o nosso ambiente ele te cobra por hora. É óbvio que tem situações, e a grande maioria das situações, que realmente você não vai poder pausar o ambiente, mas vamos supor que em algumas situações como um virtual desktop, ou às vezes você utiliza ali o Windows como um desktop para acessar sua aplicação na nuvem ou algo do tipo, se você tiver a possibilidade de programar um start-stop, você vai ter uma economia considerável. E essa programação você pode setar no painel de controle. Por exemplo, todo dia às 10 da noite, programar uma pausa no seu ambiente e ligar todo dia às 6 ou 7 horas da manhã. Você pode programar e nesse lapso de tempo que ele está desligado, ele não vai te cobrar pelo CPU e memória. Isso vai te trazer uma economia considerável. Agora, excepcionalmente, se você, de repente, em algum dia específico, o seu servidor está pausado ali no automático, é possível você acessar o painel de controle e startar o ambiente manualmente. Então, se eventualmente você precisa fazer isso em algum momento, você tem essa possibilidade também. E os dois grandes pontos aqui que realmente traduzem custo para vocês é o licenciamento. Hoje nós vendemos com licenciamento incluído, mas também você tem a possibilidade de aplicar a sua licença. Vamos supor que você tenha uma licença aí
do Windows Server que você já adquiriu, a sua empresa já adquiriu, você pode utilizar a sua licença na nuvem e o custo do cloud sem licenciamento fica um pouquinho menor. Nós também oferecemos dentro de todos os planos Windows o Snapshot com retenção de 7 dias sem custos para os clientes. Isso é um diferencial bem importante. Então, eu não sei se você já passou alguma vez na situação da famosa telinha azul do Windows, o seu sistema operacional corrompeu. Você tem a garantia e a tranquilidade que você consegue recuperar toda a configuração do seu Windows do último snapshot feito, da última madrugada ou da madrugada anterior. Você tem essa possibilidade, isso não tem custos. Então hoje, de repente, no seu fornecedor, para você ter isso, principalmente nos ambientes Windows ali, você às vezes precisa ter essa garantia. Isso normalmente é um custo que você já tem na sua empresa. Venha testar a Saving Cloud, nós oferecemos um trial gratuito aqui de 14 dias. Esperamos que você possa conhecer a nossa plataforma e realmente economizar dentro da nuvem aí na sua empresa. Obrigado e até a próxima.